Olá, estamos começando mais um programa Literatura Local, uma parceria da Academia Passo Fundense de Letras e da TV Câmara de Passo Fundo. E hoje eu trago para conversar aqui duas figuras muito importantes da literatura local, escritores, professores, e que estão também à frente de um evento que vai movimentar a literatura na cidade semana que vem. Converso aqui com a presidenta da Academia Passo Fundense de Letras, Marilise. Tudo bem, Marilise? Olá, seja bem-vinda. Tudo bem? Obrigada pela oportunidade, pelo convite. E com o secretário-geral da Academia Passo Fundense de Letras, senhor Agostinho Botti. Tudo bem? Boa noite a todos e desejamos um bom programa. Nós estamos aqui hoje para conversar especificamente sobre o terceiro Congresso Estadual das Academias de Letras, que irá acontecer semana que vem. E vamos falar um pouco também sobre os objetivos desse congresso, o porquê que ele foi feito, qual que é a ideia em si, e também sobre algumas reformas aí que a academia vem passando nos últimos dias para receber esse evento estadual tão importante na nossa cidade, né? A nossa querida capital nacional da literatura. Marilise, de onde é que veio a ideia para o congresso? Então, esse congresso é uma parceria entre a Academia Rio-Grandense de Letras e a Academia Passo Fundense de Letras. O primeiro congresso aconteceu em Porto Alegre, há 6 anos atrás, e o segundo congresso em Santa Maria, 4 anos atrás. No congresso de Santa Maria, teve um grupo de acadêmicos da Academia Passo Fundense participando, e desde então veio esse desafio para que nós fôssemos sede do terceiro congresso. Na época, o nosso confrade Odilon Aires, que hoje reside no Mato Grosso, propôs para mim, perguntou se eu teria coragem de aceitar esse desafio, porque é um grupo muito grande de participantes, são 43 academias do estado. 43 academias no estado, só no estado? Só do estado. E estamos incluindo aí alguns centros literários, que também a ideia é qualquer tipo de instituição que agregue escritores. E daí fomos localizando, um foi indicando o outro, procurando nas redes sociais. A Academia Rio-Grandense já tinha uma lista prévia, a gente conseguiu aumentar essa lista, localizando outros também. E agora estamos aí na expectativa. Como tu disseste antes, que a gente está reformando a academia, né? A gente está melhorando, aumentamos o número de cadeiras, nós hoje comportamos 120 pessoas. Então esperamos nesse congresso chegar pelo menos perto desse número. No Congresso de Santa Maria, eles tiveram 60 participantes. Quem sabe se agora a gente aumenta esse número. Pois é, uma coisa que eu acho interessante, assim, esses tempos eu dei uma olhada, né, eu dei uma gugada na internet ali, e eu vi que existem diversas academias, né, inclusive algumas mais antigas, mais tradicionais, como a própria APL Letras aqui de Passo Fundo, né, que vai fazer 85 anos. 85 anos no ano que vem. É uma das mais antigas, eu acho que... A Rio-Grandense, claro, já tem 95 anos, né, mas do interior do estado, eu acredito que seja... Talvez Santa Maria seja um pouquinho mais antiga que a nossa e Pelotas. É um dado bem importante para a gente buscar antes da realização do congresso, né, que assim como a gente fica exibindo, dizendo que nós temos a porta mais alta do estado, vamos, quem sabe, também divulgar que somos das mais antigas, né? Vamos precisar esse número. Sim, e existem várias academias, né, então, no estado, só no estado. Aqui. Que nós conseguimos localizar 43. 43. E esse congresso é para unir todo mundo. Tem um estatuto, né? Acho que o professor Agostinho, que está bem à frente na organização, pode dizer os objetivos do evento? É isso, porque assim, são 40, a ideia principal é juntar essas academias, né? Exatamente. Num ambiente só, para discutir, para conversar sobre quais que são os objetivos. Nós temos diversos objetivos, mas eu até elenquei alguns objetivos, hoje até pela manhã, fiquei até pensando, mas para que a gente está se reunindo, né? Em primeiro lugar, uma melhor comunicação entre as academias, né? Depois também, um aperfeiçoamento pelas discussões deve surgir necessariamente um aperfeiçoamento da nossa identidade, porque as academias não são identidades fixas, elas se movem de acordo com as necessidades, mas basicamente o objetivo principal é aperfeiçoamento e obediência à língua portuguesa, né? A busca através de escritos significativos, né? Tanto
na área literária como na área propriamente científica, né? Esse é o interesse, né? E também seria um momento de avaliação das nossas ações, entende? Estamos realmente sendo academias de acordo com o primeiro objetivo da fundação da Academia Francesa de Letras, que era justamente aperfeiçoar ou manter a identidade da língua, no caso francesa, seria no caso nosso, da língua portuguesa, né? Bom, também é um momento de ouvir e aprender coletivamente o que nós estamos fazendo, para não ficarmos cada um fechado em si mesmo, né? É mostrar um para o outro o que realmente pode identificar uma academia efetivamente importante, né? Outra coisa, é importante justamente é ver se é possível efetivamente nós, como academia, interagirmos com outras instituições, porque a academia fechada fica realmente uma academia oculta, né? Então, por isso é interessante o quanto as academias podem servir de meio de aperfeiçoamento da língua portuguesa com outras instituições, por exemplo, escolas de modo especial, né? E outras instituições, né? E qual é a nossa responsabilidade social? Qual é a responsabilidade social de uma academia? É só a língua portuguesa ou estender esse esforço de compreensão da língua para escolas e outros espaços sociais, né? Enfim, esses esforços, né, de mostrar a identidade de uma academia muito viva ainda, né? Assim como foi a Academia Francesa de Letras, que foi realmente se espalhando pelo mundo todo, em busca justamente de aperfeiçoar a identidade de cada uma das línguas existentes. E quem sabe, assim, eu imagino pelo menos que do diálogo com essas outras academias surjam ideias novas também, projetos novos, né? Porque não sei se vocês pensam em fazer, em propor alguma coisa em parceria com essas academias, porque afinal são 40, né? São 40 e poucas academias, se todos se unissem em prol de alguns objetivos em comum, por exemplo, né? Além da língua, claro, né? Que é o mais importante, a conservação né? da língua portuguesa, mas... O nosso programa desse congresso, ele contempla todos os objetivos que o professor Agostinho descreveu. Tem espaços para depoimentos das academias. E, paralelo às palestras, conferências, mesa redonda, painéis, depoimentos, nós também teremos uma exposição de banners. Cada academia inscrita vai trazer, além da sua bandeira, que na conferência de abertura vai ter um desfile de bandeiras das academias, vai ter uma exposição dos pôsteres, dos banners, onde cada um traz um pouco da sua história, um pouco da sua finalidade, quem é a diretoria, quem são os membros, algumas imagens da sua logo, da sua bandeira, da sua sede. Então, só nessa exposição de banners a gente já vai ter uma ideia do que vem sendo feito. E nós distribuímos a programação desses 3 dias em 3 temáticas. O professor Agostinho inicia com uma conferência que traz a história das academias, o passado. Na sexta-feira nós nos dedicaremos ao momento presente das academias. O que cada uma está fazendo para poder preservar a língua portuguesa, para poder estimular a literatura. E no sábado vai ser muito rico, porque nós vamos trazer, compartilhar os projetos que preparam para as academias do futuro. Ou seja, de certa forma, preparar os jovens. Então, cada academia vai ter um espaço, que queiram se inscrever, para trazer, por exemplo, o nosso programa Identificando Talentos, em que a gente, toda semana, um acadêmico diferente recebe alunos das escolas municipais para poderem despertar o prazer pela leitura, pela escrita. Então, a gente acredita que esse momento vai ser aquele que justifica a existência das academias, né? Que não é só pensar no que já está feito, no que está sendo feito, mas também o que poderá ser feito, preparando os jovens do futuro. O evento ele vai acontecer nos dias 17, 18 e 19, de quinta a sábado, isso? Começa quinta à noite. Nós, à tarde, já estaremos lá com o credenciamento, preparamos tudo com muito esmero, carinho, tem uma sacola com, inclusive, um guia turístico de Passo Fundo, porque um dos objetivos do evento também, a sede, no caso, também é mostrar a sua cidade.
Então, nós vamos ter, inclusive, uma parceria com o Instituto Histórico, onde estarão contando a história de Passo Fundo. Inclui uma caminhada, uma palestra em movimento, vai ter pessoas do Instituto Histórico nos acompanhando da Academia de Letras até a Gari. E aí é outro objetivo também que a gente vai estar, por meio desse programa, além de exibir a história de Passo Fundo, de mostrar a história de Passo Fundo, a gente vai estar se divertindo junto com os confrades, almoçando todos juntos lá na Gari Gastronômica, que estará aberta exclusivamente para nós, porque normalmente eles não abrem ao meio-dia. Mas o almoço da sexta-feira vai ser lá, e o almoço do sábado também não é só festivo, de encerramento, também tem um propósito que, ao final, quem quiser permanecer, nós vamos elaborar uma carta, tal como foi feito nos outros 2 congressos, dizendo o que a partir desse congresso a gente pode definir de linhas de ação para alcançar os objetivos a longo prazo também. Então, essa carta já tem ela o modelo da última, vamos seguir mais ou menos naquele proposta e esperamos que a gente consiga inovar, trazendo outras sugestões também. Inclusive para o próximo congresso, que nesse almoço a sede será definida. Pois é, né? Tem esse objetivo de mostrar a cidade também, né? Não só a academia, porque a academia representa a cidade, né? Ainda mais uma cidade que é a capital nacional da literatura, que tem esse título, né? É um evento que vem se somar, né, na manutenção desse título que Passo Fundo possui, né? É o que vai diferenciar um congresso do outro, é o que tem de característica naquela sede, né? Na cidade da sede. Passo Fundo é a capital nacional da literatura, né? E a gente, nesse ano especial, pós-pandemia, não foi possível fazer muita coisa, né? A Feira do Livro ficou para o início do ano que vem, a jornada ainda não está definindo datas, então acho que cabe a nós fazer essas proposições para que se mantenha o título da capital nacional da literatura. Então, um título não se sustenta sem ações que façam, né, com que ele se justifique. Sim, claro. E como é que foram os preparativos? Eu vi que vocês estão fazendo algumas modificações, algumas melhorias ali no prédio da estrutura física mesmo para receber esse evento, né? Isso. Fizemos já, então, instalação de novas cadeiras, estamos adquirindo microfones, já modificamos cortinas, já foi feita pintura. Na verdade, desde o início do ano, a gente já está fazendo melhorias. Colocamos uma placa de identificação maior, que as pessoas passavam na frente do nosso casarão, que é um casarão que, para quem não sabe, a nossa fachada externa tem 110 anos. 110 anos? Inclusive a porta, conseguimos junto à SEDEC, que estão sendo muito acolhedores aos nossos pedidos, né? A restauração da porta, que vai ser finalizada entre hoje e amanhã. Então, a porta que tem 110 anos, dita a porta mais alta do estado, até qualquer coisa em contrário, ninguém veio reclamar ainda desse título. Ninguém veio nos acusar que, né? Veio acusar que não é, né? Inclusive medimos a porta agora, uns dias atrás, tem 5,80 metros de altura. Se alguém quiser conferir... Quase 6 metros de porta. Valeu como objetivo também a melhoria externa da nossa academia, né? Realmente, sim, com a porta, que é realmente quase um símbolo da grandeza do lugar, né? A melhoria dessa porta, entende? Também realmente, e toda a fachada, né? Explicando assim para o pessoal que está nos assistindo, né? Porque tem toda uma estrutura simbólica ali junto com o prédio, né? Não é só o prédio, né? Mas é a historicidade que ele traz consigo em relação a todas as questões culturais que ocorreram naquele prédio, né, nos últimos anos. Então não é só uma questão física, mas é a questão física que representa todo um simbolismo, né, relacionado à cultura da nossa cidade. Sem dúvida. Nós vamos encerrar aqui o primeiro bloco e em seguida nós vamos falar um pouquinho mais sobre a programação, mais especificamente. Voltamos em seguida. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.
Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, programa Literatura Local, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje eu estou aqui conversando com a presidenta e o secretário-geral da Academia Passo Fundense de Letras sobre um importante evento que vai ocorrer semana que vem, entre os dias 17 a 19, que é o terceiro Congresso Estadual das Academias de Letras, né? Nós vamos ter aí mais de 40 academias, representantes de mais de 40 academias visitando Passo Fundo aqui para participar do Congresso. De quanto em quanto tempo que esse Congresso deveria acontecer? Você me disse antes que teve alguma interrupção por causa da pandemia, né? Não há o que a pandemia não atrapalhou, né? O primeiro foi em 2017, o segundo 2018. O nosso, na verdade, teria sido em 2020, mas como chegou a pandemia, atrasamos, então fizemos até um pequeno evento online com esse mesmo grupo, mas não foi considerado como congresso, foi apenas uma reunião. E então ficou agora para 22 e possivelmente 23 já aconteça o próximo. É para ser, a ideia inicial seria que fosse anual. Então vamos ver o que vão definir, se permanece anual ou vamos fazer bianual. E sobra vontade de encontrar as pessoas, né? Porque depois de 2 anos quase 2 anos de pandemia que a gente teve, né? E esse é um grupo que tem que ter uma proteção um pouquinho maior. A gente, pelas conversas, já percebeu o que é típico das academias, uma faixa etária um pouquinho mais avançada. Nós mesmos na academia, dos nossos 36 confrades atualmente, tem muitos que são octogenários, muitos. Então é um grupo de pessoas que tem um pouquinho mais de fragilidade, vamos dizer assim, com riscos, né, da Covid, não teria como correr esse risco. Sim, não teria como se fazer isso durante a pandemia, né? Imagina, né? Não tem como. Falando um pouquinho, abrindo aqui o folder que vocês fizeram para fazer a divulgação, né? O evento vai durar 3 dias, né? 1 noite e 2 dias, né? Vamos falar um pouco sobre a primeira noite do evento, ali, a abertura, vai ser no dia 17, quinta-feira, né? Vai ser às 19 horas, vai ser a abertura oficial, isso? Isso, está aqui o palestrante oficial que poderá dar uma palhinha aí do que ele vai trazer para nós. Bem rapidamente, né? A gente falar sobre a academia, nada como, não pode se esquecer da história das academias, né? Se nós mostrando a importância, principalmente da presença feminina. Nós podemos dizer que em 2500 tinha a primeira academia de letras grega, e quem dirigia era uma mulher, entende? Era de Lesbos de Safo, né? Era realmente o nome dela, conhecia por Safo. Né? E inclusive vou citar um pequeno verso dessa mulher. E, curiosamente, depois, a história da presença feminina em literatura realmente foi, aos poucos, sendo afastada, infelizmente, voltando 2.500 anos depois, propriamente, né? Então, eu falo da história das academias. Mas voltou com força, né? É muito interessante esse fato, até eu levei por surpresa, entende? Lendo vários textos sobre as academias. Depois, nós temos 500 anos depois, propriamente, né, a academia de Aristóteles e de Platão, né, que são conhecidíssimas e inspiram tanto a escrita, vamos dizer assim, criativa, principalmente em Sócrates e em Aristóteles, a escrita mais científica, né, e que traduz, de certa forma, o objetivo das academias. Depois eu volto para o tempo antes de Cristo, inclusive, né, que chega até a Richelieu, né, a formação da Academia Francesa de Letras, que caracteriza realmente a nossa academia também, né, que é a escolha de 40 membros, entende, voltados para a proteção e desenvolvimento da língua propriamente dita, né? Então, realmente, da língua francesa, no caso nosso, da língua portuguesa. E depois o surgimento de uma Academia Baiana de Letras, né, 100 anos depois. E foi extinta porque essa academia defendia a língua brasileira, de certa forma, a formação da língua portuguesa, mas com o perfil
da nossa formação histórica, entende? Da nossa formação e proteção dos nossos escritores, né? Mas essa academia, curiosamente, né, ela, em função do medo que houve em Minas Gerais, da morte de Tiradentes, essa foi fechada, entende? Porque mais vale salvar os que falam do que propriamente a língua. Né? Salvar os falantes primeiro, né? Senão não tem... Depois surgiu, tardiamente, até eu diria, 1898, a Academia Brasileira de Letras. Mas isso esse é um aspecto que eu acho que é bem interessante. Quer dizer, a Academia Brasileira de Letras não foi a primeira tentativa de se copiar o modelo francês de academia, né? Certo, não de foi. Se inspirar, não foi, né? Ela foi o que ficou consolidada, né? 1734, inclusive. Né? 1734. Mas o medo, entende? Justamente porque essa academia baiana, ela prescrevia nos seus estatutos lá de que realmente fosse revelar a linguagem brasileira de letras, entende? Né? Em oposição à coroa portuguesa. Com certeza. Aí o medo, acima de tudo, suspenderam, né? E foi surgir só depois da nossa independência, né? E principalmente a gente vai também analisar e apresentar os esforços da nossa academia, da história da nossa academia, né? Passo Fundense de Letras, e o que realmente ela mostra de interessante, né? É quase que uma amostragem, né, nesses 84 anos de existência, né, do que se fez e se está fazendo, né? Esse é o trabalho que a gente vai desenvolver na abertura, né? E provocando justamente quais são os nossos objetivos, né? O que podemos levar cada um dos participantes, cada um dos acadêmicos para suas academias. Até porque 85 anos de história são algumas histórias, né, que se entrelaçam na academia, né? Sem dúvida. E junto com ela a história de toda a cidade, né? Como eu falei, tem toda uma questão simbólica relacionada à instituição, né? Sem a gente vai, por exemplo, assim, estão fazendo reformas físicas, mas não é só o físico, mas é o simbólico, é tudo aquilo que a academia, que a própria sede representa para a cidade. Né? No caso, a nossa porta, não adiantaria de nada ter uma porta linda, maravilhosa, agora toda restaurada, se não fosse para ela poder estar aberta para a comunidade. Claro, com certeza. Uma porta grande, com um grande espaço. Grandes ideais. Né? Grandes ideais, representando os grandes ideais, com certeza. E no segundo dia 18? Então, na sexta-feira a gente vai abrir com uma conferência e fechar com uma conferência. E nessa parte final da manhã e inicial da tarde serão os depoimentos das academias. Então, cada academia já está se inscrevendo, serão em torno de 10 minutos para cada uma, para elas trazerem qual é a maior missão, quais são as finalidades, o que elas estão fazendo. Em prol das letras, da literatura, da formação de leitores, escritores, mas o protagonista desse evento é o livro. Nós teremos no nosso saguão de entrada uma parceria com a Livraria Delta, que estará comercializando o livro de todos os autores presentes que queiram trazer os seus livros para comercializar. Inclusive, nós colocamos intervalos maiores entre a primeira e a segunda parte de cada turno, de 30 minutos, para que possam tomar um cafezinho, bate-papo e que possam apreciar as obras, inclusive dar os seus autógrafos. Vai ter uma mesa específica para quem quiser sentar de uma forma dinâmica, não estamos pré-agendando horário de autógrafos, porque todos serão escritores, né? Complexo, seria impossível. Né? Então vai ter um espaço destinado a isso para aqueles que queiram fazê-lo. E no final da tarde de sexta-feira, a última parte da programação, é uma palestra, uma conferência com o grande poeta Luiz Coronel, que faz parte da Academia Rio-Grandense de Letras. Então, os palestrantes são todos ou da nossa casa, ou da Academia Passo Fundense, ou da Academia Rio-Grandense. E o Luiz Coronel vai falar justamente sobre isso. É o livro como guardião, né, dessa nobre experiência humana aí, que é o pensamento humano que, colocado em livro, pode ser compartilhado, né, e a gente com isso cresce. Né? Então esse é o papel do livro, que a gente entende. Então temos que falar sobre o livro, e é a palestra do Luiz Coronel sobre isso. No sábado de manhã,
Desculpa, quer Não. complementar? Complementando só aquilo que você está dizendo, tem esse momento em que nós vamos mostrar o que foi produzido nos últimos 2 anos. Né? Eu acho que seria interessante, foram mais de 20 livros que os acadêmicos produziram nesse tempo. Só na academia aqui de Passo Fundo, né? Só na nossa academia. Estava comentando esses dias. Isso vai ser mostrado claramente nesses dias que a maioria... Apesar da pandemia, você continuou produzindo muito. Nós fizemos no mês de maio um lançamento coletivo de 26 obras, inclusive uma tua. Sim. Várias, professor Agostinho, algumas minhas. E esses livros estarão expostos lá para serem conhecidos ou adquiridos. Então, vai ser forte essa parte também dessa mostra, né, de produção de todos esses acadêmicos que estarão presentes. E daí, no sábado de manhã, nós teremos uma mesa redonda com outros 3 membros da Academia Rio-Grandense, que também vão trazer uma temática que inclui essa reflexão sobre o futuro das academias, que é com o próprio presidente da Academia Rio-Grandense, o Rafael Ban Jacobsen, que vai moderar a conversa entre o Ayrton Ortiz e o Percival Piugina, que são de origem jornalistas, mas também grandes escritores e extremamente envolvidos, né, com a literatura. Estão agora participando ativamente da Feira do Livro de Porto Alegre, e com palestras também, conferências, lançamentos de novos livros. Então, é uma honra muito grande para nós, da Academia Passundense Letras, receber e ter essa parceria com a Academia Rio-Grandense. Nós temos reuniões semanais com eles, online, toda quinta-feira, às 16 horas. Eles participaram ativamente da programação, da definição dos detalhes, mas nós aqui, como anfitriões, temos uma responsabilidade, claro, ainda maior, porque temos que recebê-los com toda pompa e circunstância. Claro. Agora sim, também uma curiosidade, que eu acho que é minha e também é do público. As academias são associações, né? Então as pessoas podem, né, têm o direito de fundar uma associação, né? E temos ali a Academia Rio-Grandense de Letras, além das academias. Quando se cria uma academia de letras, ela se filia, ela precisa se filiar à Academia Rio-Grandense, ou são todos independentes? Como é que funciona essa questão? A Academia Rio-Grandense tem uma lista dessas academias, talvez não completa, porque tinha algumas que a gente foi localizando que não estavam na lista original, que, claro, de novo, a pandemia atrapalhou Sim. isso tudo, né? E aí, interessante que surgiram academias novas nesse período. Acho que pessoas que mantinham contato online também, né? Tem 2 ou 3 academias que são novas. Mas eu não sei se há essa necessidade. Eu acho que para se estabelecer como uma entidade tem que ter no mínimo um estatuto muito bem formulado, sim. Aprovado em cartório, né? E acho que isso já dá a ideia do quanto é oficial, social, vamos dizer assim, né? Que tem finalidades próprias, específicas, aprovadas, né? Por um corpo, né? De pessoas. Mas acho que dessa condição de estar ligada diretamente à Academia Rio-Grandense, vamos saber na próxima semana. Mas não é uma dependência. Sim, são todos independentes, né? São todos independentes. Assim, né? Como também interdependemos com as academias mais próximas da nossa região. Tem uma conversa mais íntima, nós temos, né? Mas não é dependência, não. Né? É um esforço conjunto, né? Que fazemos com eles, mas não dependemos deles. Nós temos uma ligação bem estreita, bem forte com as academias de Carazinho e de Soledade. Até porque eles nos consideram como mãe. Eles pegaram o nosso estatuto para poder ter base para construir o deles. E a gente está sempre buscando oportunidades de estar em conjunto. Então, agora, na ocasião da posse da Maria Leda Loz dos Santos, na Academia Soledadense, nós estivemos lá num grupo de 6 acadêmicos, né, aqui de Passo Fundo. Quando foi fundada a Academia de Carazinho, também foi um grupo grande. E, por ocasião da posse da nossa diretoria, no último mês de abril, nós tivemos um número recorde de acadêmicos juntos num único momento, porque tínhamos um número muito grande dos nossos, em média a gente tem presente, seriam 40, estamos em 36, dificilmente a gente reúne mais de 25, porque todo mundo tem outros compromissos. Sim. Mas na ocasião da posse da nossa diretoria, nós estávamos com 48 acadêmicos,
porque somou aos de Soledade, que vieram 12, 13, e somaram os de Carazinho também, que acho que vieram uns 8 a 10. Então é uma foto linda que nós mandamos fazer um quadro agora, inédito, porque em nenhuma ocasião se reuniu tantos acadêmicos, né? No caso agora, academias que a gente não diz como filhas, a gente chama de academias irmãs, Soledade e Carazinho. E é interessante porque esse movimento, né, de criação de novas academias também traz consigo, eu percebo assim, justamente essa ideia de agregar as pessoas em prol de um objetivo em comum, de salvaguardar a língua também. E interação. Né? Interação. Eu acho que faz bem pouco tempo, 3 anos, que nós estamos começando nessa interação mais significativa. Sim. Ou seja, é um futuro promissor. Outra coisa interessante que a gente percebe bastante, que acontece na nossa aqui, talvez não tanto quanto na de Soledade, porque Passo Fundo tem a Academia de Letras e tem o Instituto Histórico. Então, o Instituto Histórico de Passo Fundo tem como finalidade quase que única a preservação da história. A Academia de Soledade também tem essa função. É muito interessante, porque eles têm vários acadêmicos que estão construindo a história da cidade, que não era muito bem, pelo menos não editada, publicada e chegando ao alcance de mais pessoas. Então, eles estão fazendo isso de uma maneira muito rica, a construção da história. E lá também tem muita gente voltada para as artes, o que nós também não temos muito aqui. Então, são músicos que não tem muitos... Eu tenho talvez um livro publicado com as suas composições de letras de música, né? Então, não tem a condição como nós aqui, que tem que ter pelo menos um livro publicado. Tem que ter, claro, muito conteúdo, né? Já sendo reconhecido para poder concorrer a uma academia, vaga, no né? caso, cria, né, as suas, conforme as Isso. suas necessidades, o seu local cria o seu estatuto, né? Exatamente. Então, artes e história é mais forte ainda lá do que aqui para nós, que também tem, mas não tanto quanto lá, né? Então, isso que é o bacana, que cada academia tem um perfil e é isso que nós queremos agora conhecer, até para a gente poder se inspirar e quem sabe fazer ainda melhor, vendo o que é possível. Planejar o futuro juntos. Exatamente. Se é possível lá, por que não aqui? Se é possível aqui, por que não lá? Então, que a gente possa se inspirar mutuamente. Então, assim, só para a gente recapitular aqui, o evento, né, o 3º Congresso Estadual das Academias de Letras, aqui em Passo Fundo, na sede da Academia Passo Fundo de Letras, e vai ocorrer entre os dias 17 a 19. Isso? Estão todos convidados a participarem. O papo está muito bom, nós vamos ter que encerrar o programa, infelizmente, né? Mas semana que vem o programa ele também será gravado com convidados participantes do Congresso, inclusive, né? Será gravado durante a realização do Congresso com convidados do Congresso. É importante dizer, Aleixo, que as inscrições são gratuitas, basta colocar www.apletras e no nosso site tem todas as informações do evento e o link para inscrição gratuita. E teremos então coquetéis na quinta de noite, na sexta de noite, vai ter uma visitação a uma biblioteca de livros antigos também, que está sendo finalizada agora, organizada por um dos nossos acadêmicos, meu esposo casualmente, o André Leck, que está oferecendo um coquetel também. Tudo isso parte da programação com inscrição gratuita. Então a gente quer que pessoas da comunidade que tenham interesse em literatura, em livros, em conhecer pessoas, estejam presentes conosco. Estão todos convidados. É aberto à comunidade. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi uma honra poder conversar com vocês. Então nós vemos o programa semana que vem, né? Será transmitido aí durante a realização desse evento. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima.